Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica, Física 1 Mecânica. Na aula de hoje, aula 16, a gente vai dar continuidade ao estudo da energia mecânica e sua conservação, ou seja, é a parte 2. Vamos lá? Inicialmente, vamos recordar o significado de energia mecânica. Então, a energia mecânica é a somatória das energias cinética e potencial. Então, lembrando que energia mecânica vai ser a soma dessa energia, que é o K, que é energia de movimento, mais energia potencial gravitacional, mais energia potencial elástica. Cada uma dessas energias tem uma maneira de calcular. Então, a energia cinética, por exemplo, é o mv² sobre 2, a energia de movimento. Já a energia potencial gravitacional está relacionada com essa situação, um corpo posicionado a uma certa altura a partir de um nível de referência, é o mgh, energia de posição, e é a energia relacionada à deformação de um corpo, quando você, por exemplo, pega uma mola e faz a sua, estica ela, então a gente vai ter essa energia aqui, que é a energia potencial elástica, que é o kx² sobre 2, energia relacionada à deformação de um corpo, ok? Lembrando que, usando aqui as unidades corretas do sistema internacional, energia vai ser sempre medida em joule. Uma vez que a energia mecânica é a somatória de tudo isso, a gente pode aplicar exatamente isso daqui em qualquer sistema físico-mecânico isolado. Ou seja, para qualquer sistema com essas características, a energia mecânica vai ser sempre conservada. Falando de uma outra maneira, significa que a energia mecânica antes seria aquela energia total, ou seja, se eu somar todas essas parcelas antes, tem que ser igual à energia mecânica depois, ou seja, somando todas essas parcelas eu vou ter energia depois, mais eventualmente a presença de alguma energia que está sendo dissipada devido à presença de uma força não conservativa. Exemplo, atrito. Então, essa aqui é a lei de conservação da energia mecânica escrita na sua forma geral. Se o sistema for conservativo, não temos energia dissipada, então essa parcela aqui é zero. Ou seja, quando não tem atrito, a gente expressa essa parcela. Se o sistema é não conservativo, ou seja, se ele é com atrito, então nós teremos essa energia aqui sendo dissipada. Então essa parcela aqui ela vai existir, ok? Vamos aplicar isso agora em algumas situações, ou seja, em alguns exemplos. Então, exemplo 1, um sistema formado por um carrinho e uma mola. Então, vamos considerar aqui um carrinho, exatamente essa situação aqui, um carrinho que eu começo a empurrar ele de tal maneira que ele vai comprimir essa mola. E quando eu empurrar o carrinho e comprimir a mola, esse sistema vai ficar parado aqui na posição A. Depois eu vou soltar o carrinho, no momento que eu soltar o carrinho, a mola vai empurrar o carrinho vai andar nessa pista aqui sem atrito, e vai subir até o ponto B. E quando ele chegar aqui no ponto B, o ponto B se encontra a 1 metro de altura do chão, tomando o chão sempre como referência, e quando o carrinho chega aqui no ponto B, ele chega com velocidade nula, como está dizendo aqui. Essa aqui é a constante da mola, 2.000 newton por metro. Então, o que ele dá para a gente? A massa do carrinho, o carrinho parte da situação do repouso, sobe a rampa aqui sem atrito, chega numa altura de 1 metro e no ponto B ele chega com velocidade nula. A pergunta do problema é qual deve ser a deformação da mola. O quanto a mola precisa estar aqui comprimida, deformada, para que ela seja capaz de empurrar o carrinho e ele subir até o ponto B. Bem, separando os dados do problema, estamos aqui. Massa do carrinho 1 kg, a constante elástica da mola 2.000 newton por metro, a gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado, velocidade do sistema no ponto A zero, ou seja, o sistema está em repouso, a altura do carrinho no ponto A também é zero, ele está no nível do chão, a deformação no ponto A é isso que a gente quer saber. Perceber que aqui esse é o meu sistema que eu estou analisando, mas eu quero analisar aqui, eu quero calcular a deformação dessa mola, que a gente vai chamar de x no ponto A. Então, o x é a deformação no ponto A, e eu quero essa deformação em centímetros. Aqui no ponto B a velocidade vai ser zero, então o carrinho quando chegar aqui ele vai travar aqui em cima, vai ficar parado, a velocidade dele é zero, e o ponto B está a 1 metro do chão, então a altura do ponto B é 1 metro. Agora que a gente separou os dados, estão aqui novamente os dados, a gente agora vai aplicar a lei da conservação da energia mecânica. Então, como o sistema é conservativo, não tem atrito, então nós não temos energia dissipada. Então a gente pode escrever o seguinte: energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois, mais energia dissipada. A energia mecânica antes é a energia presente no ponto A. A energia mecânica depois é a energia presente no ponto B. E essa parcela aqui é zero, porque nós não temos energia dissipada. Então ficou simplesmente essa igualdade. Olhar qual é a energia total no ponto A e qual é a energia total no ponto B. Bem, se a gente olhar aqui com calma, no ponto A a gente vai ter velocidade zero, então não tem energia cinética. Não tem altura no ponto A, então não tem energia potencial gravitacional. Nós só vamos ter, portanto, energia devido à deformação da mola.
Então, a energia no ponto A é energia potencial elástica. Já no ponto B, nós temos velocidade zero, portanto, não tem energia cinética. Aqui não tem mais nada sendo deformado, então não tem energia potencial elástica. Em compensação, o corpo ganhou altura. Se ele tem uma altura e altura de 1 metro, então ele, ao chegar ao ponto B, ele vai ter energia potencial gravitacional. Então basta a gente fazer o seguinte: no ponto A única energia ali presente é energia potencial elástica. Já aqui no ponto B, a única energia presente é energia potencial gravitacional. Então eu vou transformar aqui no caso energia potencial elástica no ponto A, no ponto B essa energia se tornou potencial gravitacional. Lembrar que na natureza sempre tem uma energia sendo convertida em outra. A gente não perde, a gente não cria, mas a gente pode converter, transformar uma energia em outra. Bem, como é que a gente escreve energia potencial elástica? Kx² sobre 2. Como é que eu escrevo energia potencial gravitacional? mgh. Aqui o que a gente pode fazer? Como a nossa pergunta aqui é a deformação da mola, né, que é o x, então basta pegar aqui o 2 que está dividindo, passar para cá multiplicando, como está aqui, pegar aqui a constante k da mola, passar ela aqui dividindo, está aqui embaixo, e esse quadrado vai passar para o outro lado na forma de raiz. Então perceber que essa daqui é a expressão que vai me calcular a deformação da mola no ponto A. A massa, a gente já sabe que é 1 kg, a gravidade é 10, a altura do ponto B aqui 1 metro, e a constante da mola foi dada aqui 2.000. Então, substituindo as informações, massa 1 kg, gravidade 10, altura 1 metro e a constante da mola 2.000, fazendo aqui a continha, aqui em cima essa continha vai dar 20, dividido por 2.000. E aí, se a gente fizer 20 dividido por 2.000 e fizermos depois a raiz quadrada disso, isso aqui vai dar 0,1 metro. Então já dá 0,1 metro que a gente está trabalhando todas as unidades no sistema internacional. Essa aqui já é a deformação da mola, no ponto A. Bem, o que é 0,1 metro? Mesma coisa que 10 centímetros. Então, a deformação da mola, eu preciso deformar essa mola 10 centímetros, comprimir ela 10 centímetros, para que ela seja capaz de empurrar esse carrinho e ele chegue aqui no ponto B a uma altura de 1 metro do chão. Ok? Exemplo 2 é o menino no tobogã. Então, vamos considerar essa situação aqui. Você tem um menino com massa de 40 kg que está em repouso no ponto A. E ele começa a descer um tobogã cuja altura, a partir daquele ponto, é de 10 metros do solo. Então, eu estou pensando exatamente nessa situação aqui. Um menino que estava parado, a altura dele 10 metros contando a partir do chão, então o chão é o nosso nível de referência. Ele começa a descer essa rampa, ou seja, esse tobogã, e aqui está dito para nós que tem atrito, porque ele quer saber exatamente qual é a energia dissipada quando o menino chega aqui embaixo e a velocidade dele aqui embaixo é de 5 metros por segundo. Então, novamente, o que a gente pode fazer? Perceber que agora o sistema é não conservativo. Né? A partir do momento que ele fala que tem energia dissipada, é porque aqui tem a presença de alguma força não conservativa. Exemplo, atrito. Então, conforme o menino vai descendo, o atrito vai dissipar energia. E eu quero saber quanto vale essa energia e eu quero saber essa energia medida em kJ. Então, a gente vai calcular tudo na unidade do sistema internacional, joule. E no finalzinho, depois a gente faz a conversão. Bem, aplicando aqui o princípio de conservação da energia mecânica antes igual a energia mecânica depois, mas energia dissipada. A energia mecânica antes é a energia presente no ponto A. A energia mecânica depois é a energia presente aqui no ponto B. E aqui a gente vai ter uma parcela, que é a chamada energia dissipada, que a gente vai abreviar por ED. Tá bom? Então, a energia dissipada é o nosso ED. A energia mecânica no ponto A, aqui não tem movimento, ou seja, não tem energia cinética, mas tem altura, então vai ter energia potencial gravitacional. Quando ele chegar aqui embaixo, aqui não tem mais altura no ponto B, ele está no nível do chão, mas ele tem velocidade, então ele vai ter energia cinética. Então, nesse caso aqui, a gente vai estar convertendo no ponto A energia potencial gravitacional por conta da altura, essa energia vai virar no ponto B simplesmente energia cinética, e uma parcela dela também vai ser convertida em energia dissipada, lembrando que energia dissipada para nós é energia térmica, é calor, né, que está sendo produzido. Então aqui vai ficar energia potencial gravitacional, é o mgh. Energia cinética, mv² sobre 2. E aqui é energia dissipada. Bem, aqui a gente agora vai substituir as informações do problema. A massa da criança, do menino, é de 40 kg, gravidade local é 10, a altura do ponto A 10 metros, aqui foi dada aqui na situação para nós. Massa da criança 40 kg, a velocidade dela 5, aqui no ponto B ela é 5, então aqui fica 5 ao quadrado dividido por 2, mais energia dissipada. Perceber que o que a gente está fazendo é o seguinte, essa aqui é a energia total que eu tenho antes. Isso aqui é uma parte que virou cinética, e aí a diferença entre essa parte e essa parte vai dar energia dissipada. Então aqui fazendo a continha, 40 vezes 10 vezes 10 vai dar 4.000. Aqui vai ficar 40 dividido por 2, 20. 5 ao quadrado, 25. Então 20 vezes 25 dá 500. Tá? Aí, o que nós fizemos aqui? Eu peguei essa parcela aqui, que era 500, joguei para o outro lado, ficou menos 500.
Então ficou aqui 4.000 menos essa parcela aqui que são 500. 4.000 menos 500 dá 3.500 joules. Aqui passando para quilojoule, basta andar aqui a vírgula 3 casas, né? A vírgula está aqui, vou andar 1, 2, 3. Quando ela parar aqui vai dar 3,5, e aí, portanto, eu coloco quilojoule. Então, essa é a energia dissipada quando a criança sai do ponto A e vai até o ponto B, ok? Agora, no exemplo 3, a gente vai analisar um carrinho na montanha-russa. Então, considere um carrinho de massa 650 kg que estava em repouso na posição A. E ele começa a descer um trilho. Então, é exatamente essa situação aqui. O carrinho estava no ponto A, em repouso, só que essa aqui é uma situação de equilíbrio instável. Ou seja, o carrinho não vai ficar parado, né? Ele está parado um pequeno instante, mas logo em seguida ele começa a descer. Tá? E aí ele sai aqui da condição de repouso, está numa altura aqui de 20 metros, vai descer do ponto A e vai em direção ao ponto B. Quando ele chega aqui no ponto B, ele volta a ficar em repouso. E aí nós queremos saber qual é a altura do ponto B. Considerando que do ponto A até o ponto B, teve uma energia dissipada de 45.500 joules. Foi dado aqui no problema. Então a gente já sabe que tem energia dissipada. Então esse sistema é um sistema não conservativo. Toda vez que você tiver energia dissipada, é porque o sistema é não conservativo, porque tem alguma força não conservativa, como por exemplo o atrito. Bem, novamente, o que a gente vai fazer? Como aqui a gente já sabe que o sistema é não conservativo, então vai ter energia dissipada. Só que agora, nesse caso, essa energia já foi dada. No exemplo anterior, a gente calculou essa energia dissipada. Aqui, nesse exemplo, a energia já foi dada. Então, vamos escrever novamente a lei de conservação da energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois, mais energia dissipada. A energia mecânica antes é no ponto A. A energia mecânica depois é no ponto B. E essa parcela aqui nós já conhecemos. 45.500 joules foi dado no enunciado do problema. Porém, a gente tem que analisar agora o seguinte: qual é a energia mecânica no ponto A? Como aqui não tem movimento, não tem energia cinética, mas tem energia devido à posição, à altura. Então, vai ser energia potencial gravitacional. Quando eu olho no ponto B, novamente aqui não tem mais movimento do carrinho, mas nós temos altura. Então, enquanto tiver altura, a gente vai ter energia potencial gravitacional. Então, nesse caso aqui, a gente vai converter energia potencial gravitacional no ponto A. Uma parte dela vai virar novamente energia potencial gravitacional no ponto B, só que aí vai ter uma parte da energia dissipada na forma de energia térmica, que é a energia que a gente marcou aqui, que nós já sabemos. Então, substituindo, como é que a gente calcula a energia potencial gravitacional? MGH, e aqui é a altura do ponto A. Como é que eu calculo a energia potencial gravitacional no ponto B? MGH, e aqui é a altura do ponto B, mais energia dissipada. Aqui, substituindo agora as informações, a gente vai ter aqui a massa do carrinho 650 kg, foi dado lá no enunciado, gravidade local 10, altura do ponto A 20, como está aqui. Tudo isso aqui igual, massa do carrinho 650 kg, gravidade local é 10 e a altura do ponto B é a pergunta do problema. É essa a variável que a gente quer calcular. Mais a energia dissipada, que são 45.500. Fazendo essa continha aqui, vai dar 130.000. Tudo isso aqui igual. 650 vezes 10 dá 6.500. E aqui a altura do ponto B é o que a gente vai descobrir, mais 45.000. Aqui basta a gente fazer o seguinte. Vamos pegar esse 45.500, vamos jogar lá para o outro lado subtraindo. Então aqui vai ficar 130.000 e esse 45.500 foi para o outro lado subtraindo. Portanto, aqui vai ficar 6.500, que está multiplicando. Eu vou passar aqui dividindo para isolar a minha variável. Então, passei 45.500 para o outro lado, está aqui, e os 6.500 passou dividindo. Essa parcela menos essa dá 84.500, dividido por 6.500. E aí, se a gente dividir uma parcela, fazer essa divisão, se a gente fizer essa divisão aqui, vai dar, portanto, uma altura de 13 metros. Então, esse carrinho, quando ele chega aqui no ponto B, com essa velocidade nula, ele chega aqui numa altura de 13 metros. Perceber que aqui eram 20 metros e aqui ele chegou numa altura de apenas 13 porque teve energia dissipada. Se você não tivesse energia sendo dissipada, se ele partiu do ponto A, ele deveria chegar no ponto B com a mesma altura de 20 metros. Isso não acontece porque tem energia sendo dissipada do trecho A até o trecho B. Ok? Para encerrar a nossa aula de hoje, vamos fazer aqui um problema interessante, que é o do corpo executando um looping. Então, quando você vai lá no parque de diversões, né, você entra lá no carrinho, geralmente, muitas vezes, quando você desce lá a rampa lá do parque na montanha-russa, você faz o looping, né, que é aquela volta, né? Então a pergunta é a seguinte: considere que você tem aqui um corpo de 0,4 kg que começa a descer uma rampa a partir de uma altura HA do repouso. E são desprezadas as forças dissipativas, ou seja, não tem nenhuma forma de atrito. Né? O sistema é conservativo, então não tem energia dissipada. E a pergunta aqui está relacionada a essa situação aqui. Se esse corpo partir de uma velocidade zero dessa altura
Ele vai descer essa rampa aqui sem atrito, vai começar a fazer aqui o looping, e quando ele chega aqui no ponto B, ele chega com essa velocidade. Então, isso aqui é uma informação que é dada para nós. E essa velocidade ela é importante. Por quê? Porque essa aqui é a velocidade mínima necessária para que ele consiga aqui subir isso daqui sem cair. Porque um dos maiores perigos disso aqui seria ele começar a subir e desgrudar do trilho, né? Então, para que ele não desgrude do trilho, ele tem que chegar aqui no ponto B com essa velocidade. Raiz quadrada de RG. E esse R é o raio do meu looping, tudo bem? E perceber que o ponto B está a 2R do chão, né? Então, ó, daqui para cá é R. Aqui do centro para cá é R novamente. Então, a altura do ponto B são 2R, ou seja, é o diâmetro desse looping aqui, tudo bem? Bem, pensando dessa maneira então, considerando que o raio do meu looping é de 0,2 metros e a gravidade local é 10, qual tem que ser essa altura mínima que garante que ele consegue descer? Ou seja, essa altura aqui, qual deve ser essa altura mínima para que ele consiga descer e chegue no ponto B com essa velocidade e, portanto, ele consiga executar o looping com segurança? Bem, aqui, basicamente, como a gente já sabe que o sistema é conservativo, não tem energia dissipada. Então, a gente vai escrever energia mecânica no ponto A tem que ser rigorosamente igual à energia mecânica no ponto B. É simplesmente isso. Aqui não tem a parcela da energia dissipada, porque o sistema é conservativo. Energia mecânica no ponto A, como aqui ele não tem velocidade, não tem energia cinética, mas como ele tem altura, então ele vai ter energia potencial gravitacional. Já no ponto B, quando ele chega aqui, ele vai ter simultaneamente duas energias. Ele vai ter uma energia de movimento, que está relacionado com essa velocidade, então energia cinética no ponto B, mas no ponto B ele também está numa altura, né, a partir do chão. O chão sempre é o nosso nível de referência. Então, tendo altura no ponto B, ele vai ter energia potencial gravitacional no ponto B. Então, perceber que toda energia potencial gravitacional que ele tinha aqui em cima, quando ele chega no ponto B, ela se converte, ela se transforma em duas, né? Cinética mais potencial gravitacional. Substituindo agora a maneira como a gente calcula as energias, né? Então, energia potencial gravitacional é mgh, só que aqui é a altura do ponto A. Energia cinética, mv quadrado sobre 2, só que aqui é a velocidade do ponto B. Energia potencial gravitacional no ponto B é mgh, aqui é a altura do ponto B. Aqui o que a gente vai fazer? Você percebe que aqui, nessa situação, a gente tem uma igualdade onde tem uma mesma variável aparecendo em cada parcela. Nessa parcelinha aqui tem a massa, nessa parcela aqui tem a massa, nessa parcela tem a massa. Matematicamente, quando você tem uma equação que tem a mesma variável em cada pedacinho, a gente pode simplificar essa equação cancelando aqui a massa. Então eu posso cancelar esse m com esse m com esse m. Isso só é possível porque é a mesma letra, a mesma variável em cada parcela da equação. Então a gente já percebe que para estudar isso aqui não vai depender da massa. Essa massa que foi dada aqui não vai ser necessária. Por isso que a gente está fazendo o problema literalmente, algebricamente. Quando a gente de vez em quando faz o problema algebricamente, a gente chega no final numa equação. E essa equação ela traduz para nós a dependência daquilo que eu estou querendo calcular. Então você já percebe que essa altura mínima que eu estou calculando não depende da massa. E não deveria, né? Porque imagina que isso aqui é um carrinho de montanha-russa. Se o carrinho está cheio ou está vazio, independente dele, o carrinho ele foi projetado para ele conseguir, a partir dessa altura, executar o looping, independente se está cheio, se tem poucas pessoas ou muitas pessoas. Tá bom? Então não depende da massa. Então aqui sobrou só G, está aqui o G. Essa altura aqui vai ser a altura mínima que eu quero calcular, então a gente vai substituir o H por altura mínima, igual. Aqui não temos mais a massa, mas temos a velocidade. Só que a velocidade mínima é essa. Quando eu chamo aqui de altura mínima, essa velocidade aqui vai ser essa velocidade mínima, que é raiz quadrada de RG. Então aqui eu já coloquei raiz quadrada de RG. Só que isso aqui está ao quadrado, ó, ao quadrado, dividido por 2, mais. Aqui não temos mais a massa, mas sobrou aqui gravidade, e a altura do ponto B está aqui na figura, 2R. Então 2R. Aqui o que a gente vai fazer? Aqui dá para a gente perceber o seguinte, esse quadrado com essa raiz vai simplificar. Matematicamente a gente faz isso. Então a raiz quadrada vai se anular aqui ou vai simplificar com o quadrado. Então aqui vai sobrar só RG sobre 2. Aqui tem gravidade, aqui tem gravidade, aqui tem gravidade. Então, novamente, aquela mesma variável presente em cada parcela da equação. Então, a gente vai cancelar. Aqui cancela o G, vai sobrar só a altura mínima. Aqui, se eu cancelar o G, lembra que o quadrado já simplificou a raiz, então sobrou só RG. Só que o G a gente já cancelou, então vai ficar só R sobre 2. O que é R sobre 2? É meio R. Mais, está aqui o mais. Aqui eu cancelei o G, sobrou só 2R. Então, meio R com 2R vai dar 2,5R. Então, a altura mínima que eu preciso soltar esse corpo, contando a partir do chão como nível de referência, a altura mínima é de 2,5R, ou seja, é 2 vezes e meio
o valor do raio do meu looping. Como o raio do meu looping é de 0,2 metros, vamos substituir aqui 0,2, 2,5 multiplicado por 0,2 vão dar 0,5 metros, ou seja, 50 centímetros. Ou seja, daria até para a gente montar uma maquete disso daqui. Né? Se eu considerar que esse trilho aqui é um trilho bonitinho, que não tenha praticamente nenhum tipo de atrito, e esse corpo que eu vou soltar é uma esfera, uma bolinha, daria, soltando aqui a partir de uma altura de 50 centímetros, eu conseguiria executar esse looping aqui com toda tranquilidade. Tudo bem? Bem, dito isso, essa foi a nossa aula 2 da explicação da energia mecânica e da sua conservação, um item muito importante no estudo da mecânica. A gente se vê na próxima aula. Até breve.